Mas, Vinícius, eu ouvi falar que as ações estão extremamente baratas e eu acho, por algum motivo, que nesse momento eu deveria investir somente em ações por conta desse preço. Me mostraram esse gráfico aqui, ó. Deixa eu explicar para você esse gráfico e mostrar para você um fator de cuidado. Você tem que ter ao olhar esse gráfico aqui. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é o histórico do índice preço-lucro, índice PL do indicador, perdão, histórico do indicador PL do índice Bovespa. Aquele índice calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. O que significa esse indicador chamado PL? Esse indicador chamado PL, ele compara o preço pelo qual as ações estão sendo negociadas na bolsa em relação ao lucro que essas empresas geraram nos últimos 12 meses. E quando a gente faz uma comparação histórica, e olha aqui desde o início de 2001 até hoje, a gente realmente vê o PL atual, ó, é 4,99 vezes, ou seja, praticamente 5 vezes. Outros momentos da história que a gente encontrou um patamar de preço tão baixo das empresas da bolsa em relação ao lucro. Aqui, depois da crise de 2008, tá? Nem ali no choque da pandemia a gente viu isso acontecer. Então, na crise ali de 2008, tá? Que a gente viu 5,5 mais ou menos, e ali em 2003 que a gente viu em 4,88, que foi mais ou menos o que chegou aqui, a gente chegou até um patamar menor no meio do ano passado, em 4,42, tá? Alguns cuidados que você tem que ter. Grande parte, uma boa parte do índice Bovespa é composto por empresas de commodities. Nos últimos anos, a gente viu empresas ligadas ao setor de petróleo, Petrobras, por exemplo, minério de ferro, tendo altíssimos lucros por conta do petróleo que saiu de 20 e foi para 120 dólares, por conta do minério de ferro que passou dos 200 dólares e depois veio para baixo dos 100 dólares, agora está um pouquinho acima dessa faixa dos 100 dólares. Mas o fato é que isso gerou um lucro muito grande para essas empresas no passado que não necessariamente vão continuar acontecendo. Então talvez esse PL esteja muito baixo por conta do alto lucro passado das empresas que podem não se repetir. Pelo índice Bovespa ele ser bastante concentrado nessas empresas, principalmente bancos e empresas de commodity, pode ter uma distorção aqui nesse PL. Isso já aconteceu na história, tá? Deixa eu te mostrar um caso aqui, até anotei do meu lado para eu não esquecer. Ó. Do dia 17 de 10 de 2011, vamos olhar aqui. Cadê? 17 de 10 de 2011. Vamos ver aqui. Ó, aqui, mais ou menos. Opa, do 10. 20 de 10 de 2011, a gente pode ver o quê? Que o PL, você pode anotar aí para conferir o que eu vou te mostrar. O PL do índice Bovespa estava em aproximadamente 9, tá? Aproximadamente 9, tá? E desse momento até 24 de abril de 2013, cadê? 24 de abril... Ó, 26 de abril de 2013, o PL foi para 14,5 aproximadamente. Então, o preço das ações da bolsa em relação ao lucro das empresas saiu de 9 e foi para 14,5, certo? Ou seja, aumentou mais de 50%. Será que o preço das ações subiu ou não? O indicador preço em relação ao lucro subiu, mas será que o preço subiu ou o lucro das empresas caiu? Vamos dar uma olhada. Então vamos pegar aqui, ó, 17 de outubro de 2011. Vamos pegar esse dado e vamos olhar. Aqui, ó, 17 de outubro de 2011, certo? Até o dia 24 de abril de 2013. Então, a gente está falando aqui, ó, janeiro de 2013. A gente está falando aqui, abril, 24 de abril. Vixe. Tá aqui, ó, mais ou menos por aqui. Você consegue ver que o preço das ações, segundo o índice Bovespa, ficou mais ou menos inalterado, caiu menos 0,5, menos 1, mais 1, mas ficou praticamente estagnado. E o indicador PL subiu absurdamente. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, o lucro das empresas caiu. Então, simplesmente esse indicador aumentou por conta de uma queda no lucro e não do aumento do preço. Então, talvez esse indicador aqui em 5 vezes, daqui a pouco esteja em 10 ou 15 vezes, até 15 vezes seria acima da média, por conta da redução do lucro das empresas em relação causada, né, pelo cenário da economia do país e talvez até em relação ao cenário internacional. Então, mesmo que as ações estejam muito baratas, acredito que vale a pena investir, sem dúvidas, elas estão muito baratas, mas a gente tem que sempre pensar, essa é a essência do investidor sempre alto. Como que eu me preparo para lucrar independente do cenário? Quando eu contemplo todas as possibilidades, me preparo para todas elas. Então, existe uma chance de que o lucro das empresas caiam em virtude do cenário econômico, seja nacional, seja internacional.
Então eu preciso me preparar. Vou investir em ações que estão muito baratas, sem dúvida nenhuma, mas também vou investir em anti-ações, porque as empresas podem piorar. Num cenário de piora das empresas, o que acontece? As anti-ações naturalmente vão valorizar nesse período. Ou seja, para de fazer o trabalho burro. Recebe com carinho essa dica, essa orientação, você leva como você quiser. Mas para de fazer o trabalho burro. O que é o trabalho burro? É você ficar querendo adivinhar o futuro. Você ficar querendo ter razão ao invés de ganhar dinheiro. Você investe para ganhar dinheiro, poxa vida. Você não investe para ter razão. Você está muito carentona se você quer aplauso, se você quer razão, seja interno, seja de outras pessoas. Você tem que investir de uma forma que faça você ter resultado. E se você está perdendo dinheiro nos últimos anos, se você está estagnado, tá errado. Existe uma forma muito simples de você investir na bolsa e conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas.